Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, mais uma vez nós estamos aqui e abordaremos hoje um tema muito interessante relacionado à fé e à caridade. Lembrando que nós poderemos colocar a água nas garrafinhas para que o plano espiritual as fluidifique durante o tratamento que tanto nós quanto os nossos animaizinhos receberão. Então, já devem ter providenciado isso. Vamos agora fazer a elevação necessária para que nos concentremos no tema de hoje. Fechando os nossos olhos, buscamos no interior do nosso íntimo aquele sentimento, aquela sensação de paz necessária à boa concentração para este momento. E neste instante nos encontramos com o nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, e já agradecendo toda a proteção, todo o amparo que ele nos dispensa, pedimos que nos leve a Jesus. Ao Mestre pedimos mais uma vez que nos coloque em contato com Deus, e ao Criador agradeceremos agora a bênção da vida, ao dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso são o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Falaremos hoje sobre o poder da fé, a irmã da caridade. Quando o apóstolo Paulo, né, na sua memorável epístola, disse que ainda que eu tivesse toda a riqueza do mundo, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, mas se eu não tivesse caridade, eu nada seria, ou seria como um símbolo que tine, tudo isso mostra a importância que já Paulo dava à questão da caridade. E por que estas duas coisas andam juntas, né? A fé e a caridade. Quando nós vemos alguém em dificuldade, seja ele quem for, ou conhecido ou desconhecido, se nós pudermos fazer alguma coisa efetivamente para ele, faremos. Agora, há momentos em que esta pessoa que está distante de nós, ou nós não a conhecemos, não podemos fazer muita coisa. Não podemos, às vezes, nem pedir o endereço, o nome, seja lá o que for, mas ela está em dificuldades e esta informação nos veio, talvez de um amigo, de um conhecido, ou até de uma notícia que tenhamos recebido. Entra aí a fé. Se nós tivermos a fé do grão de mostarda, nós removeremos montanhas, né, como disse o mestre, numa linguagem figurada, evidente, mas a fé é capaz de realmente fazer grandes transformações. Então, nós podemos, numa situação
que eu acabei de relatar, fechar os nossos olhos e buscar um lugar tranquilo, né, à nossa volta, ou assim que possível, e fazermos uma prece envolvendo aquela pessoa em dificuldade, ou um animalzinho, né, em sofrimento, envolvendo em luz, em paz, em vibrações de reconforto. Estaremos fazendo uma caridade encarreada pela nossa fé que aquela energia que nós colocamos em favor do próximo, seja ele um ser humano, seja ele um animal, terá o seu efeito. No mínimo, nós conseguiremos que esta pessoa sinta um alívio, sinta um pouco mais de esperança, um pouco mais de coragem para enfrentar as suas dificuldades. E no caso de um animal, pelo menos ele, naquele instante, ele é envolvido naquela vibração que nós enviamos e se sente melhor. Chico Xavier tem uma história, das muitas que ele tem, não é? Com um animalzinho que ele foi chamado para cuidar e o animal era muito bravo mesmo. Então ele se aproximou do animal que estava doente e o cachorrinho começou a rosnar para ele. Chico se aproximou e falou: olha, eu preciso da sua colaboração. Eu vou lhe tratar, provavelmente você ficará bom, mas eu preciso que você colabore. Você não pode me atacar, não pode me morder. Eu estou aqui para lhe ajudar. Naquele instante, naquelas palavras ditas com toda a humildade, toda a passividade, né, a tranquilidade do Chico Xavier, aquela vibração envolveu o cachorrinho que ele se aquietou. E Chico, então, pôde dar um passe no animal, usando toda a sua fé, e o animal, ao cabo de alguns dias, ficou curado e tornou-se mais dócil, inclusive, ao contato com as outras pessoas. Talvez a agressividade dele tenha alguma razão vinculada a, sei lá, a dor que ele sentia, aquele incômodo, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a fé de Chico Xavier levou aquele ato de caridade a um sucesso onde ele conseguiu que o animal tivesse a melhora no seu estado, tivesse um reconforto. Quando nós fazemos alguma coisa de bom para o nosso semelhante, é que nós acreditamos num ser superior. Ou nós acreditamos, pelo menos, que aquela pessoa precisa de ajuda. Há muitas situações em que nós, às vezes, não temos muito o que fazer, não é? A pessoa é resistente a tudo. Nesse caso, uma prece é o indicado e envolvemos essa pessoa com luz, com paz, com um pouco de harmonia. O poder da fé é uma coisa surpreendente. Desde que nós tenhamos em nosso coração a sinceridade naquilo que estamos fazendo, a nossa fé é potencializada. Como é isso, potencializada? Mas eu sou tão falho, cheio de erros, cheio de defeitos, como é que eu posso aumentar esta minha fé? É muito simples. Quando nós emitimos, por exemplo, uma vibração, uma oração em benefício de alguém, a espiritualidade que percebe este movimento de energia em direção ao alvo a qual nós apontamos, ela fortalece esse sentimento. Então, aquilo que era bom se torna melhor ainda. Evidentemente, quando enviamos alguma coisa negativa, também as forças inferiores aumentam esta força negativa, ela vai e depois volta para nós. Então, quando nós emitimos um desejo de paz, de harmonia, de recuperação para alguém, esta mesma força volta para nós e nós nos sentimos melhor, quase que imediatamente, como se tivéssemos cumprido um dever, e isso nos deixa tranquilos. A fé ela é muito importante em todos os momentos da nossa vida.
mais ainda quando nós praticamos, né, exercitamos a nossa fé bem do próximo. Quantas vezes os nossos animais de estimação, eles não estão muito bem, né? O focinho mais quente, às vezes é dor, às vezes é febre, nós não sabemos, às vezes eles estão incomodados. Por que que nós não fazemos isto? Né? Nos recolhemos intimamente, buscamos a ajuda do nosso anjo da guarda e vamos envolvendo o nosso animalzinho em ondas, né, de um verde claro, intenso, depois de um rosa também muito claro, para que ele melhore e para que ele se acalme. É um tratamento, é um passe que nós estaremos dando no recesso do nosso lar, para que assim nós possamos fazer também a nossa contribuição para a saúde daquele bichinho que nós temos tanto cuidado com ele e tanto amor, não é verdade? Então, usando a nossa fé, aumentamos a nossa caridade, né? Não só para animais, como para pessoas, fazendo aquilo que Jesus fazia, sempre praticando o bem, sempre praticando o amor. Bem, agora nós vamos fazer as nossas vibrações, depois receberemos o passe e também os nossos animaizinhos, e por fim encerraremos este encontro. Peço novamente que fechem os olhos e vamos envolver este planeta que nos acolhe com uma vibração azul claro, vibrante de paz. Paz que se dirige para os países do leste europeu, a Ucrânia, a Rússia, os países do Oriente Médio, como a Síria, que tem um conflito interno há mais de 10 anos, e os países da África, que continuam em lutas tribais há muitos e muitos anos. Vibremos pelo nosso Brasil, para que consigamos manter a nossa serenidade, a nossa fé em Jesus e em Ismael, que é o anjo tutelar da nossa pátria. Vibremos por todos os hospitais, tanto pelos trabalhadores quanto pelos internados, por aqueles que pensam em suicídio, para que não cometam este erro, por todos aqueles que estão nas ruas, abandonados ou por escolha própria, presas dos mais variados vícios. Vibremos por todos os lares da terra, pelos lares dos nossos parentes, pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho, neste instante abraçando aquele colega mais difícil. Finalmente, pedindo licença, vibremos por nós mesmos. E assim, nos ligando agora aos nossos mentores individuais, recebemos deles o nosso tratamento por meio de uma chuva de um azul prateado muito intenso, que nos banha da cabeça aos pés, revitalizando o nosso corpo, reequilibrando nosso organismo como um todo e a nossa parte espiritual. Da mesma forma, os nossos animaizinhos, irmãos menores, recebem o tratamento que lhes é devido, alcançando assim a cura, se for possível, mas pelo menos a melhora do seu estado. Encerraremos agora o tratamento de hoje, voltando nos olhos até o Pai e agradecendo a Ele a bênção deste momento. Oremos, Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso são o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.